Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje iniciaremos uma nova série de gravações dos capítulos da Bíblia. Iremos ver os livros do homem dentre os pecadores, mais sábio do mundo, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Esse nosso encontro terá a duração de 51 dias, que correspondem exatamente aos números de capítulos de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus, de edificação, de exortação, de louvor e de adoração ao Senhor Deus, Criador, sustentador e mantenedor da vida, ao Deus que tudo fez, que tudo faz. Estamos aguardando a sua vinda. Para breve, estamos bem nesse momento histórico, entre a sua primeira vinda, que ele veio, deixou-nos a sua palavra, o Evangelho, morreu, ressuscitou, e a sua próxima vinda, a qual estamos aguardando. Nós já vimos aqui, nesse período que nós estamos aqui de reflexões, nós já vimos 628 capítulos da Bíblia. Vai ter uma longa história, né? Logo, estão faltando 561 para concluirmos. Em termos percentuais, já passamos dos 53%. Então, estão faltando aí menos da metade, 47%. Eu fico muito feliz com essa conquista até o presente momento, sem falhar um único dia. A Deus toda a glória. Então, estamos levando essas reflexões desde 21 de abril de 2016, quando começamos, em Gênesis 1, e terminaremos dia 23 de julho de 2019, quando concluiremos nosso projeto 1189, com Apocalipse 22, 21. Serão exatos 3 anos, 3 meses e 3 dias. Muito bom, né? Que Deus nos conserve em paz, conforme diz a sua palavra, para cumprirmos o seu propósito sem falhar. Essa camiseta bonita que você está vendo aí, que eu estou usando, é uma camiseta divulgacional da UPAD, União dos Parentes e Amigos dos Doentes de Huntington. Ela é uma organização sem fins lucrativos que tem por objetivo dar apoio e orientação às famílias dos portadores de DH, bem como tornar conhecida a doença, aproximar portadores familiares, médicos e cientistas, estimular pesquisas, criar centros de atendimento especializado nas diversas regiões do Brasil, criar grupos de orações nas igrejas. A DH, a doença de Huntington, é uma doença hereditária, rara, degenerativa do sistema nervoso central, muito terrível e sofrível tanto ao paciente quanto aos familiares. Então, assim, nós solicitamos a todos que se lembrem de orar a Deus sobre esse assunto tão delicado. Abra aí, por favor, a sua Bíblia no Provérbios de número 1. Provérbios número 1 tem 31 versículos. E faça primeiro uma leitura antes de nos ouvir. Como nós iremos falar dos livros do homem, faço questão de enfatizar, dentre os pecadores mais sábio, achei por bem nessa introdução falar um pouco desse homem que nos deixou escrito esses livros muito interessantes. Seus pais foram Davi e Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu, 2 Samuel 11, 3. Filha de Amiel, 1 Crônicas 3, 5. Foi enquanto os soldados de Israel lutavam contra os amonitas que Davi se envolveu com Batseba, dando ocasião não somente ao adultério, como também ao assassinato de Urias, o Eteu, seu marido. Davi foi advertido por Natã e se arrependeu, mas isso não impediu o juízo de Deus. Foram terríveis as consequências do seu pecado. Desse envolvimento, nasceu um menino que por juízo divino faleceu, 2 Samuel 12, de 15 a 18. Depois Davi tomou a Batseba por esposa e assim buscava consolá-la, 2 Samuel 12, 24. Com ela teve 4 filhos, dentre eles Salomão, que foi o seu primogênito. Foram 2 as instruções do pai Davi ao filho, à semelhança da instrução de Deus a Josué. Josué 1, 6 e 7. Primeira, a adesão, manutenção e cumprimento do mandato espiritual.
Nós vamos ver em 1 Reis 2, de 1 a 4. E aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser homem. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andares nos caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. A segunda instrução do pai foi que ele amasse o povo de Deus, pois, pelo seu amor ao povo de Deus, houve, para Davi, consequente ascensão e prosperidade. 1 Crônicas 14, 2 diz: Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel. Por quê? Por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Davi ensinou ao seu filho que o povo de Deus era especial e que deveria ser amado e cuidado com respeito, com carinho e com dedicação. O pai certamente incutiu no filho, e o filho aprendeu do pai, pelo exemplo que estava ele diante de um povo especial. A mãe, Batseba, apareceu na genealogia de Jesus Cristo em Mateus 1,6. Seu nome significa filha do juramento, ou a sétima filha. Com certeza, Batseba deve ter instruído seu filho e dado a ele educação, respeito, carinho e muito amor. O nome escolhido pelos pais e o seu significado. O nome tanto pode significar consolo devido à morte do primeiro filho, como paz, significando a restauração do relacionamento de Davi com Deus. Estão presentes em seu nome as ideias, então, de paz, de integridade, de totalidade e perfeição, como que apontando o Espírito Santo para o príncipe da paz, o filho de Davi, o Senhor. Isaías 9:6. O nome escolhido por Natã e o seu significado. Está escrito: Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. 2 Samuel 12, 24 e 25. Gedidias significa o amado, porque o Senhor o amou. A escolha de Salomão como rei de Israel. Adonias, o irmão mais velho que estava vivo, tentou reivindicar para si o reinado de Israel. Mas Davi, que estava quase morrendo, foi convencido por Batseba e o profeta Natã a consagrarem Salomão como rei. 1 Reis 1, de 5 a 40. A sua coroação aconteceu sem pompa, sem planejamento, mas firmou-se e durou 40 anos. A primeira aparição de Deus a Salomão. A oferta de Deus. Deus aparece para Salomão pela primeira vez e lhe diz: Pede-me, o que queres que eu te dê? Ocorreu isso em Gibeão. Foram os gibeonitas que enganaram a Israel e com eles fizeram acordo sem consultarem ao Senhor. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Então aconteceu nessa cidade, e ela se situava no morro cerca de 60 metros acima das planícies circunvizinhas e próxima de Jerusalém, assim cerca de 9,5 km. Era habitada pelos heveus, que eram uma das 7 nações cananeias destinada à destruição. Essa cidade ainda pertenceu ao território de Benjamim, a qual foi designada aos sacerdotes araônicos. Ela aconteceu nessa cidade. Ela aconteceu de noite, a hora sempre é escolhida por Deus no momento que Ele deseja. E aconteceu em sonhos essa aparição. Poderia ter sido de outra forma, mas o Senhor preferiu falar com ele em sonhos. Certamente que Salomão deveria estar angustiado e pesaroso, pois estava no início do seu reinado, e ardia em seu peito e em seu coração o desejo de servir a Deus e ao povo de Deus, conforme também tinha recebido as instruções do seu pai. A resposta de Salomão é muito interessante. Ele reconheceu a benevolência de Deus para com seu pai Davi. Ele reconheceu a fidelidade, justiça e retidão de seu pai Davi. Ele reconheceu que o Senhor estava sendo benevolente para com ele.
Ele reconheceu que o desafio de reinar era muito grande e que não se sentia capaz, sendo ainda muito criança. Ele reconheceu que estava diante de um povo escolhido grande e numeroso. Ele reconheceu que necessitava executar a justiça e o juízo como rei. E aí ele fez o seu pedido Ele pediu um coração compreensivo. Um coração compreensivo para quê? Para julgar o teu povo, o povo de Deus. Para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Salomão, eu quero enfatizar, não pediu sabedoria com fim em si mesmo. Ele não disse, Deus, eu quero ser o homem mais sábio do mundo. Não. A preocupação dele era com o povo de Deus. E ele não queria cometer injustiça. Era isso que ele pediu. Por isso que ele pediu um coração compreensivo. Por isso que ele disse que queria julgar o povo com justiça e retidão. Isso estava atormentando ele. E qual foi a resposta de Deus? A sábia resposta de Salomão agradou ao Senhor. Se a gente forçar um pouquinho, entenderemos que ela surpreendeu a Deus. Óbvio que não, né? Mas a ênfase é só para destacar para você o quanto ela foi boa. Analisando a resposta divina, veremos que Deus disse: Salomão não pediu nem longevidade, nem riqueza, nem morte de seus inimigos. Salomão pediu entendimento para discernir o que é justo. Observação, repetindo. Salomão não pediu sabedoria com um fim em si mesmo. Então Salomão receberá. Essas foram as falas de Deus. Coração sábio, inteligente e sem igual, nem antes nem depois. Riquezas e glórias como nem outro por todos os dias da sua vida recebeu. Prolongamento dos seus dias. Essa foi uma bênção condicionada. As duas primeiras ele deu gratuitamente, que é o coração sábio, inteligente, sem igual, e riquezas e glórias como nenhum outro. Mas o prolongamento dos dias estava condicionada. Se ele andasse nos caminhos de Deus, como andou Davi. Se ele guardasse os estatutos de Deus, como andou Davi. E se ele guardasse os mandamentos de Deus, como andou Davi. A referência aqui é o pai, né? Davi, um homem de Deus. Deus ainda apareceu a Salomão mais 2 vezes, depois dessa. Uma atendendo a uma oração de dedicação do templo, que ele se empenhou em construir ao Senhor em obediência às ordens de seu pai Davi, 1 Reis 9:2, e outra quando o Senhor o rejeitou, 1 Reis 11:11. Bem, a vida de Salomão tem outras vieses que não exploraremos, mas sabemos que Deus se indignou com ele ao final, a ponto de levantar contra ele um inimigo, adversário, Hadad, edomita, que era da linhagem real de Edom, descendente de Esaú, Gênesis 36:43. Por 2 vezes mais uma lhe apareceu, 1 Reis 11:9 e 11. E ainda assim desviou-se, indo após outros deuses, por causa de suas muitas mulheres estrangeiras, que o Senhor tinha advertido para que não se envolvesse, pois elas iriam perverter o seu coração. Ele mesmo não atendeu à voz da sabedoria e da inteligência. O que entendemos dessa lição, da oferta de Deus, do pedido de Salomão, da resposta de Deus, e como é que nós podemos aproveitar isso em nossas vidas, em nossas caminhadas de fé, nos dias atuais? Em primeiro lugar, que temos de estar preparados para responder à questão de Deus. De repente o que acontece? Poderá ser em Gibeão, poderá ser à noite, poderá ser em sonhos, ou poderá ser agora mesmo, no momento em que a palavra de Deus é ministrada ao seu coração. Deus disse: pede-me o que queres que eu te dê. Segundo, que nossa resposta não pode visar a nossa necessidade, mas a do povo de Deus. Repara na resposta de Salomão, não tinha nada para ele. O povo precisava de justiça e de juízo. Salomão nada pediu para si mesmo. Jesus Cristo nos ensinou a orar ao Pai Nosso e em nenhum momento vemos o individualismo, mas a preocupação com o grupo, com a família de Deus, com a coletividade, com o povo de Deus. Reparem que é nosso, nossas, teu, tua, nós. O foco não é o eu, mas o nós. Terceiro, que temos de ter em nossas vidas e em nossas mentes uma atitude ou uma disposição mental que esteve presente na vida de Salomão, de reconhecimento da bondade de Deus, reconhecimento da soberania de Deus e reconhecimento da
Sabedoria de Deus. Quarto, que somos um povo de Deus, eleito, grande e numeroso. Quinto, que Deus atende à necessidade do povo, juízo e justiça, e ainda as nossas necessidades de forma maior do que pedimos, do que sonhamos ou imaginamos. Riquezas, fama, sabedoria. Efésios 3:20. Aprendemos mais ainda. Em sexto, que Deus se agrada quando deixamos o egoísmo e passamos a pensar na coletividade. Ele amou a resposta de Salomão porque ele não foi egoísta. 7, que precisamos de sabedoria do alto, isso é, precisamos de Jesus Cristo, a nossa verdadeira sabedoria. Deus apareceu a Salomão, o filho de Davi, e ele disse que pedisse o que quisesse. Deus Pai deu ao filho de Davi, Jesus Cristo, todas as coisas, porque o Filho de Deus deu a sua própria vida por causa do seu povo. Aprendemos ainda que as minhas maiores necessidades serão saciadas pelo Senhor, quando eu também aprender a ter uma atitude e uma disposição mental não egoísta. Ao que tem se lhe dará para que tenha mais ainda, mas o que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Mateus 25:29. Aprendemos em nono lugar que assim como Davi deu ao seu filho duas ordens, nós também recebemos do Senhor ordenanças, principalmente de evangelização. Mateus 28:18-20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda quero aproveitar o ensejo aqui para comunicar a cada um que este momento é um momento muito importante na vida de todos nós. Precisamos ter essa sabedoria, precisamos ter esse discernimento que havia no coração e no propósito de Salomão, que estava não voltado para si mesmo, mas voltado para o povo de Deus, em querer executar justiça e juízo. Quer um coração que saiba discernir bem entre o bem e o mal, mas não é para obter riquezas, nem sabedoria, mas é para poder julgar retamente. Isso é muito profundo. Concluída essa pequena introdução a respeito de Salomão e dessas aparições de Deus, nós iremos ver o primeiro capítulo de Provérbios, que tem 31 versículos. Eu intitulei ele como Ouça a instrução do teu pai. Então veremos ao longo dos tempos, desses 31 dias, algumas ideias principais que estão na mente dos autores de Provérbios: Salomão, Ezequias, Agur, Lemuel e outros, procurando entender sua linguagem e o uso das expressões dentro de uma cosmovisão reformada. Vejamos o que diz, em linhas gerais, a introdução que está no próprio livro, na própria Bíblia do Estudo de Genebra, também na qual nós estamos nos baseando nas nossas reflexões. O propósito do livro, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, é oferecer um recurso para o ensino da sabedoria aos jovens, em primeiro lugar para a família real e em segundo lugar para todas as famílias em Israel. Algumas verdades fundamentais se destacam. Deus é a fonte de toda a sabedoria e Ele a revelou para que os seres humanos a aprendam. A sabedoria humana pode ser obtida apenas no contexto da reverência a Deus. Os jovens precisam da instrução dos pais e das mães, que são mais velhos e mais sábios, e os líderes do povo de Deus, em especial, devem ser instruídos nos caminhos da sabedoria. O primeiro capítulo do livro de Provérbios, o atrativo usado aqui neste primeiro capítulo é o da sabedoria, e a máxima ensinada é o temor do Senhor como princípio dela. A gente imagina a sabedoria como forma de se resolver enigmas, problemas, e ela nos mostra que a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor como princípio. Você quer se tornar mais sábio ou adquirir sabedoria e instrução? Quer entender, quer receber, quer conhecer, adquirir
e crescer nos caminhos do Senhor, a receita apresentada aqui nesse primeiro capítulo é o temor do Senhor, onde se acha o princípio da sabedoria e do conhecimento. É engraçado que ele já comece falando dos pais e das suas lições para nós, os filhos. Em seguida, ele fala dela clamando, chamando, até implorando por vez, mas as pessoas estão com seus corações em outros lugares e afazeres, e assim acabam a desprezando. Fazemos o que valorizamos e valorizamos o que fazemos. Se nossa mente está ocupada apenas com alguma coisa, essa coisa é aquela que nos envolve. É aquela que está roubando de nós toda a nossa atenção e foco. Mas nós devemos ter atenção ao povo de Deus, ao reino de Deus, às coisas de Deus. Tirarmos de nós mesmos, tirarmos do nosso centro, a nossa pessoa própria, e nós focarmos e olharmos ao redor, olharmos e nos mostrarmos interessados pelo povo de Deus. Como Salomão, que tinha esse coração, que se preocupava com o seu povo, querendo fazer justiça para ele. Logo, os que desprezam a sabedoria, os que a mantêm longe, ela fica chamando e clamando. É engraçado que ela chama e clama por eles, né? Depois que as pessoas se entregam para outros caminhos e cometem seus atos treslocados, se arrependem e querem ela, mas ela já foi embora. Ela se apresentou no início, ela clamou, ela gritou: eu sou a sabedoria, fica comigo, me chama como parceira para você andar comigo nos caminhos. Mas a pessoa prefere as aventuras, prefere outras coisas e depois se arrepende, aí é tarde. Então, logo que perceberão o erro cometido pelo desprezo, eles procurarão voltar-se, mas aí será tarde demais. É um privilégio tão maravilhoso sermos pais, que Deus concedeu para nós, que nem imaginamos o mistério envolvido nisso. Essa característica de ser pai é um mistério tão grande que a gente nem percebe o quanto ele é maravilhoso. A imagem e a semelhança de Deus nos foram comunicadas por Deus, por nosso Pai maior. E agora, na geração de filhos conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, Ele nos permite que geremos esses filhos à nossa imagem e à nossa semelhança, tanto física quanto moral, quanto espiritual, porque nós passamos isso para os nossos filhos, então nossos filhos herdam de nós, como nós herdamos a imagem e semelhança de Deus nos aspectos dos seus atributos comunicáveis. Ao falar da sabedoria e da aquisição dela, como adquirir sabedoria, se você quer adquirir sabedoria, você deve estudar esse livro, prestar muita atenção, orar a Deus, buscar Ele, que Ele vai te mostrar o caminho da verdadeira sabedoria, que é o temor do Senhor. E sabe qual é o caminho da inteligência? Afastar-se do mal. Esse é o caminho da inteligência. Ao falar da sabedoria e da aquisição dela, ela fala dos pais e do desprezo da sabedoria. As coisas não estão desconexas. Antes, elas compõem um quadro geral ilustrativo e bem real. Se quisermos aprender de fato a sabedoria, é necessário atentarmos bem ao significado de cada coisa exposta e buscarmos em Deus o entendimento. O provérbio de Salomão começa. Versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Verso 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência. E assim ele continua nos seus 31 versículos. Aliás, aqui no primeiro capítulo nós temos até 33 versículos. Eu falei 31, mas são 33 versículos. O 31 diz assim: portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvio dos insensatos os destruirá. Esse foi o 32. O 33
Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Então não sejamos desprezadores da instrução que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações, por meio da sua palavra. Antes vamos meditar nela de dia e de noite, e seremos esclarecidos pela sua graça e misericórdia, se não desistirmos de o buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 2 do livro de Provérbios, onde veremos a instrução vinda dos céus. Fique com Deus, curta aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog site jamaisdesista.com.br e também nossa loja virtual semeadores.com.br. Em breve a sua loja física no centro de Taguatinga, em Brasília, no Distrito Federal. Seja sábio, o temor do Senhor é o caminho da sabedoria. O caminho da inteligência é se afastar do mal. Deus vai falar muito com você nesse livro de Provérbios. São 31 capítulos. O capítulo 1 tem 33 versículos. Mas o livro são 31 capítulos, que correspondem praticamente ao mês de 31 dias. Um capítulo por dia, você vai ficar muito sábio. Leia, medite, faça reflexões em cada um dos capítulos. Aproveite para você ter esse propósito. Vamos meditar na palavra de Deus. Amanhã, então, estaremos aqui com o capítulo de número 2. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu querido.